Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Este será o segundo vídeo, a máquina mental e a intuição. Então no primeiro vídeo eu falei para vocês, dei uma ideia de algumas coisas, que o que não seria a fonte da intuição, mas agora eu vou recuar um pouco a minha parte pessoal, infância, para vocês terem uma ideia de como a coisa acontece. Então lá pelos 11, 12 anos, eu não sei precisar, vinha muito na minha mente o que seria a vida e o que não seria a vida. Então essa pergunta me encasquetava na mente, eu ficava pensando, por que alguma coisa é vida, tem todo esse movimento, existe assim, se manifesta, e outra coisa não. E desde essa época também acontecia um fenômeno comigo. Minha irmã havia casado, recém-casada, e minha mãe lavava roupa para ela. Só que ela morava distante da minha casa, e naquela época eu ia levar a roupa, lavada e passada, e tinha que pegar ônibus. Então às vezes eu estava no ponto de ônibus, aguardando, só que naquela avenida passavam várias linhas de ônibus. Só que na minha mente vinha assim, qual seria o ônibus que eu iria pegar. Então, geralmente, eu adivinhava, mesmo porque eu não ia no horário fixo, em horários separados, então não tinha esse controle de horário, que seria mais fácil. Isso daí me chamava a atenção. Ok, até aí tudo bem. Isso foi crescendo, eu fui amadurecendo, e esse assunto, intuição, esse tipo de coisa, sempre me acompanhou. Então, eu procurei, como se fosse investigar mais esse assunto, e me enfronhar. E esse assunto da vida, o universo, daí também sempre povoou minha mente. Então, sempre existiu uma curiosidade a mais sobre esse assunto. E vocês sabem, cada um tem um feeling, cada um gosta de um tipo de assunto. O meu assunto seria isso. Então, mais ou menos a coisa começou comigo nessa época, só para vocês terem uma ideia, pontuar isso na história. Até aí tudo bem. Então, eu comecei, a partir desse momento, me observar. A partir do meu amadurecimento, eu comecei me analisar, e analisar essas coisas, Nossa, como acontece isso daí? E foi passando o tempo, então isso fez com que eu fosse tendo uma visão do assunto. Então, para mim, o assunto intuição, ele é uma coisa importante, eu tenho a minha visão pessoal, assim como você que é um profissional, estudioso, artista, não importa, você tem a sua visão, a sua ótica de tal assunto. Então eu desenvolvi a minha. Então eu levei uma vida pesquisando, tendo conhecimentos, me observando. Então isso foi muito importante no meu caso para eu pesquisar o assunto, porque ao mesmo tempo que eu sou pesquisador, eu sou o objeto de pesquisa, e isso é importante. É difícil você estudar alguma coisa utilizando outros, porque por mais que esse outro ou a fonte transmita a informação ainda não é exatamente aquilo que passa na sua cabeça. É diferente de você pegar um equipamento e observar uma matéria, alguma coisa, isso te dá uma informação meio que igual, mesmo cada observador enxergando de uma forma. Então, a minha visão é muito importante e é minha, é particular. Então, dificilmente alguém que está aí do outro lado vai enxergar a coisa do jeito que eu enxergo. E isso não é nada mais, isso é natural. A outra coisa que foi muito importante é que há uns 30 anos atrás eu conheci um livro muito interessante. Muito interessante. Eu vou até mostrar para vocês. Eu conheci este livro. Este livro, ele foi interessante porque aquelas questões que eu tinha quando garoto e mesmo já como adulto, estava tudo respondido aí. Então as perguntas sobre a vida,
a matéria, começando desde lá da energia, todo o processo até o momento atual da civilização, esta obra explica direitinho. O detalhe dessa obra, esta obra foi escrita inteiramente por um processo intuitivo. O seu autor, Pietro Baldi, ele era formado em Direito, pós-graduado em Direito. Só que a fonte desta obra é inteiramente científica. E muitos dos conceitos que estão na obra, a ciência está começando a descobrir a esses tempos agora, de 10 anos, 15 anos para cá, tipo matéria escura, energia escura, ondas gravitacionais, e na obra já te dá todo esse tipo de informação. Então, esta obra foi fundamental nas minhas pesquisas. E eu leio, releio, assim como outras pessoas que fazem seminários sobre o assunto, também releem essa obra. Para conhecer mais sobre o autor, eu leio esse livro. Esse seria o primeiro de uma coleção de 24 obras do autor. Então são 24 volumes. Aqui tem a biografia dele e 7 mensagens muito interessantes que ele recebeu por forma intuitiva também. Então isso é muito importante. O outro e terceiro que eu indico seria esse, As Noures. Aqui o autor ele mostra como que ele via os fenômenos, como que a obra se desenvolveu e como que ele percebia as coisas. E muito do que ele relata aqui, eu me identifiquei. Então isso é muito importante. Só que esta pessoa, Pietro Baldi, ele foi estudado pela ciência de sua época como a maior mente intuitiva do século XX. Então não é pouca porcaria. E teve contatos com Albert Einstein, Enrico Fermi, outros cientistas, jornalistas de sua época. Então a coisa é fundamentada. Ele chegou a ser indicado como Prêmio Nobel por brasileiros, apesar de ele ser italiano e ter mudado para a Itália. Então isso é muito importante. A primeira obra, A Grande Síntese, para vocês terem uma ideia da importância, eu não estou fazendo uma propaganda assim, mas é o livro preferido, o livro preferido de Monteiro Lobato. Então, como escritor, como gênio que era Monteiro Lobato, a obra A Grande Síntese foi o livro de Monteiro Lobato. Então na obra vocês vão ver comentários dele, assim como cientistas da época renomados, na área da embriologia, biologia e outros, assim como jornalistas, acadêmicos, várias pessoas. Então aquilo que eu vou falar para vocês está ancorado em coisas importantes, em coisas, não achismos, E tudo que eu falar também só é possível explicar, gente, por um processo, por uma ferramenta psíquica que está um pouco além do nosso entendimento médio. Então, por isso que muitas coisas que a ciência não conseguiu e muitas que ela não consegue explicar, só é possível via intuitiva. Quando eu falei no outro vídeo sobre que a intuição não é algo que está dentro de nós, mas sim nós canalizamos a intuição, é muito importante entender isso. O nosso desenvolvimento psíquico, principalmente, a evolução do corpo, pensamento e espírito, é muito importante para enxergar este canal. A intuição é como se a gente tivesse o nosso cérebro como uma ferramenta psíquica, seria similar a um telescópio, que você consegue ver além do nosso relativo, consegue penetrar em algo absoluto. Absoluto seria uma coisa sem tempo e sem espaço. É difícil, gente, perdoe se eu falo em termos assim científicos,
mas é necessário. Eu não posso explicar o mecanismo da intuição sem lançar mão de conceitos científicos. E para isso, para vocês terem uma ideia, eu tive que estudar muito e reconstruir a história do universo diferente do que a ciência prega, porém baseado naquela obra, para que as peças se encaixem, para que vocês vejam a linha evolutiva e possam entender melhor. Eu gostaria que você, que é da área de psicologia, ou você que é da área profissional, ou de todas as áreas, tivesse um pouco de paciência naquilo que eu vou falar. Não precisa nem acreditar, mas saiba que existe um caminho, que existe um processo científico e que, graças ao nosso amadurecimento, é que podemos chegar a esse ponto. E chegamos a um ponto tal da civilização que a gente pode lançar mão de coisas mais profundas. E essas coisas mais profundas estão aqui. Então, este é o segundo vídeo na qual eu quero deixar essa mensagem para que vocês entendam que tudo que eu falar vai estar alicerçado em uma coisa sólida, que não é um achismo, que é, nossa, de onde esse cara tirou isso? Então, eu estudo, eu pesquiso e principalmente eu me observo. Isso é muito importante. Comece agora você a se observar. Para que o vídeo não seja longo, eu vou parando por aqui. Mas deixa embaixo do vídeo seu comentário, suas perguntas, porque é mais fácil para eu responder você, né? Dar a resposta que você se interessa, com você me perguntando. Então deixa a sua pergunta aí embaixo, interaja, deixe seu comentário, ok? Eu vou gravar no próximo vídeo, que será o terceiro, né? E conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.